Dividir a empresa em 50% para cada sócio parece justo e equilibrado. Parece até ser a decisão mais lógica, mas é exatamente aqui que muitas sociedades começam a criar um problema que vai travar a empresa justamente quando precisarem decidir algo importante. E muitas pessoas só percebem isso quando é tarde demais e quando a empresa já começou a sentir. As decisões começaram a travar, o desgaste entre os sócios está aumentando e o que parecia ser só um problema de convivência vai revelar um problema na própria estrutura da sociedade. Se você tem uma sociedade 50-50 ou está pensando em abrir uma empresa com outra pessoa nessas condições, esse vídeo vai te evitar um problema jurídico e empresarial enorme. A sociedade 50-50 não é necessariamente um erro. O problema acontece quando ela é criada sem prever o que vai acontecer no dia em que os sócios deixarem de concordar. Porque enquanto existe alinhamento, a empresa anda. Agora, quando esse alinhamento quebra, a gente vai para uma pergunta que quase ninguém enfrenta no começo. Quem destrava a empresa quando os dois têm o mesmo peso de decisão? É aqui que começam os impasses. Um quer investir, o outro não. Um quer expandir e o outro acha que ainda não é o momento. Um quer contratar e o outro acha que é cedo demais. Um acha que está carregando a operação sozinho e o outro acha que não é bem assim. Sem uma estrutura bem desenhada, a discussão sai do campo da opinião e se torna um problema societário. E esse tipo de problema nem sempre aparece como uma grande briga logo de cara. Na verdade, na maioria das vezes, isso vai acontecendo muito devagar, com uma decisão que é deixada para depois, uma reunião que não resolve uma situação específica, um assunto importante que é deixado para depois. No dia a dia, a empresa até continua existindo, mas ela vai perdendo força nas decisões mais importantes. E é aqui que mora o risco. O que era só um desgaste interno começa a sair da relação entre os sócios e entrar na operação da empresa. Quando duas pessoas decidem empreender juntas, a discussão não deve acabar só com cada um fica com 50%. Isso é só o começo. Uma estrutura societária bem pensada precisa responder com clareza perguntas que muitas vezes são deixadas de lado na empolgação inicial. A primeira delas é: quais decisões o sócio pode tomar sozinho e quais precisa da concordância dos dois? Porque se tudo depende dos dois o tempo todo, a empresa perde agilidade. Já se qualquer decisão pode ser tomada sem critério, o risco vai para os dois lados. Também é preciso estar claro o que acontece quando há um impasse. Então, quando os dois sócios discordam sobre um ponto importante, é preciso ter algum mecanismo para destravar aquela questão. E aqui a gente pode estipular que vai contratar alguém para mediar essa situação, ou então algum critério de desempate, ou até mesmo uma cláusula de exclusão do sócio, ou então da compra da parte do outro. Além disso, uma estrutura séria precisa definir papéis, responsabilidades e expectativa de dedicação, porque um dos conflitos mais comuns em sociedade é quando um está ali sustentando a operação e o outro mantém o poder, participação, mas sem entregar na proporção que o outro esperava. Então é muito importante prever se os dois vão trabalhar na operação, quem vai fazer o quê, qual o nível de dedicação que se espera e quais são as consequências quando um sócio deixa de cumprir o seu papel. Um outro ponto super importante, muitas vezes negligenciado, é o procedimento de saída de um sócio. Então, se ele decidir sair, basta comunicar? Será que vai ter um aviso prévio antes dessa saída? Vai existir uma previsão de compra e venda da participação do outro? É preciso que vocês tenham um documento que realmente vai resolver o problema e dar um caminho para vocês saírem daquela situação, e não só empurrar o problema para frente. Veja como tudo isso que eu falei muda completamente o nível da conversa. Você deixa de ter uma sociedade montada só para abrir um CNPJ e passa a ter uma sociedade pensada para funcionar, crescer e sobreviver a conflito. Percebe como isso é o básico para ter uma empresa saudável? Se você já tem o sócio ou está estruturando uma empresa com uma outra pessoa, esse é o tipo de discussão que precisa vir antes da crise. Então, se você quer entender como um bom contrato social e um ótimo acordo de sócios podem ser usados de forma realmente estratégica e inteligente para o seu negócio, os meus contatos estão aqui na descrição. Um dos erros mais comuns em sociedade empresarial é pensar que a boa intenção sozinha vai dar conta da relação entre os sócios. Enquanto os sócios estão alinhados, a estrutura quase não é testada. Agora, quando surge uma divergência, é que vamos ver como o desenho da sociedade deixa de ser um detalhe e passa a definir o quanto a empresa consegue seguir em frente. Então guarda essa ideia.
O problema da sociedade 50-50 não está no número, e sim na falta de mecanismos para lidar quando o acordo entre os sócios acaba, porque sem isso a empresa pode continuar aberta no papel e travada na prática, o que seria facilmente evitado com uma estrutura societária melhor pensada desde o início. No próximo vídeo, nós vamos entender como a estrutura de um único documento pode ser a diferença entre empresas que atravessam inúmeras fases difíceis e continuam de pé, enquanto outras começam a rachar logo no primeiro conflito mais sério. Te vejo no próximo vídeo.